Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de estreia. Vamos começar uma série nova aqui no canal para destrinchar o Legião, a Era da Desolação. Cenário de campanha para Old Dragon, ainda para o Old Dragon primeira edição, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas a maior parte do livro é feita pela apresentação do cenário, então a gente não tem muita regra aqui. Então ele é perfeitamente adaptável, facilmente adaptável para quem, assim como eu, só conheceu o Old Dragon a partir da segunda edição, beleza? Quem acompanha o canal já há um tempinho, deve lembrar, eu fiz já o unboxing, né, desse material aqui, porque na verdade não temos só o livro, tá? É uma caixa completa aqui, né, do lançamento original do Legião, então eu já fiz o unboxing dessa caixa. Quem quiser conferir, já se liga que eu já criei a nossa playlist, tá bem aqui, para você acompanhar todos os vídeos que a gente for fazendo aqui a respeito do Legião e ficar por dentro de todos os detalhes, beleza? Quem por acaso estiver chegando agora no canal, como é que funcionam aqui as nossas séries? Eu ainda não li o livro todo, conforme eu vou lendo, eu vou gravando os vídeos aqui para dividir com vocês as minhas opiniões, as minhas impressões sobre o material e tentando sempre dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como a gente está no nosso primeiro vídeo aqui de introdução, né, eu acho que tem algumas informações interessantes a respeito do material que eu queria dividir com vocês. Primeiro, o livro ele foi originalmente publicado em 2019 pela então chamada editora Redbox, que posteriormente se transformou no que hoje a gente conhece como Buró. Então, o livro original, 2029, ele foi escrito pelo Newton Nitro, né, também conhecido como Tio Nitro, e pelo Antônio Sá, também conhecido como Pop, ou Antônio Pop. E ele é, na verdade, um tijolo, ou um tijolinho, porque o livro está naquele formato menor, né, de mais de 330 páginas, ou seja, tem bastante coisa. Eu acho que eu cheguei a comentar um pouco sobre isso no unboxing. O cenário parece ser extremamente detalhado, tá? Então, para quem gosta daquele cenário bem construído, cheio de detalhes, cheio de coisas que você pode aproveitar aí de diferentes formas na sua campanha, provavelmente o Legião vai lhe atender muito bem nesse quesito. Para a gente começar a mostrar um pouquinho do livro também, olha só, a gente tem aqui o livro em capa cartonada, né? Um papel, acho que é aquele papel couché, né? Meio brilhoso, enfim. Temos aqui na primeira orelha do livro, né, as casas, né, as legiões, né, do cenário, tem aqui a descrição delas. Aqui a gente vai ter os brasões, né, das principais casas de Kadur, que é o mundo, né, do cenário. Aqui, olha, mais algumas legiões, e aqui no finalzinho a gente vai ter um mapa. Esse mapa também está dentro do livro, e também, quem conferiu o unboxing, né, da caixa, ele também existe na versão pôster para você colocar ali na mesa e tal, visualizar melhor o cenário. Entrando um pouquinho já na questão do livro, vou mostrar as primeiras páginas aqui para vocês, para ver como o livro está bacana, está bem feito, né? Um trabalho realmente de primeira, olha só, primeira edição aqui, 2019, né? E aqui, ó, livro bonito, realmente, material de qualidade. E a gente vai começar aqui, justamente, olha, com os agradecimentos dos autores, do Nitro e do Pop. E aqui eles vão comentar um pouquinho, né, como foi o processo de criação desse cenário e tal. E muito embora ele tenha sido publicado em 2019, o desenvolvimento dele começou desde 1997, conforme os autores colocam aqui, né? Então, eles tiveram bastante tempo, né, para desenvolver o cenário, por isso talvez, né, aqui uma opinião minha, que ele seja tão minuciosamente detalhado, pelo menos essa foi a impressão que me deu, né? Aqui no sumário, olha, a gente vai ter, para vocês terem uma ideia de conteúdo, tá? O primeiro capítulo que a gente vai começar a abordar no próximo vídeo, ele vai falar, olha, sobre uma breve história de Kadur. E uma breve história de Kadur já tem tudo isso aqui, tá? Então, de fato, é um cenário bem detalhado. Então, apesar de serem só 6 capítulos, olha, a gente vai ver aqui, olha, 2, o 3, são 6 capítulos só, mas tem muita coisa, porque vários desses capítulos são divididos em diversos subtópicos aqui. Então, a nossa ideia nessa série é justamente passar por todas as páginas do livro. Claro, olhar tudo isso nos mínimos detalhes não vai ser possível, a não ser que a gente passasse aqui vários anos, né, falando do Legião. Mas sempre tentando pegar aqueles pontos principais ali para dar aquela ideia geral de qual é a proposta, como é que funciona o cenário, os pontos principais dessa breve história de Kadur, né, que a gente vai começar a ver a partir do próximo vídeo. Então, a ideia principal da série é essa, trazer o que for básico, o que for essencial para vocês terem uma compreensão aí do que trata o Legião. Seguindo adiante, e já entrando aqui no conteúdo do livro mesmo, a gente vai ter no início aqui, depois do índice, né, essa tipo reprodução, né, do que seriam páginas de um diário aqui, de um chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, olha, são várias páginas, né, que seria, entre aspas, aqui seria mais ou menos como se fosse um conto, ali aquele texto inicial, para já ir apresentando para a gente de alguma forma
a ambientação, algumas coisas do cenário. Muito embora a gente não tenha explicação nenhuma aqui, né, do que é cada coisa, então às vezes é um monte de nome de locais e pessoas ou deuses que a gente não entende muito bem ainda do que trata cada um, né? Mas dá para ter aquela ideia geral, né, do cenário, ou mais ou menos do clima. Eu acho que o principal é isso, assim, do clima da ambientação. E aqui, essas páginas seriam, né, do diário do padre patriarca Alfred Piedor, membro da Ordem dos Escriturários da Grande Catedral Vermelha, sede universal da Igreja Patriarca. Escrito no 23º do primeiro mês de Darga, deusa filha da morte, Vila do Arado, 1112 AD, fim do inverno. Ou seja, aqui já tem várias informações que inicialmente não significam nada pra gente, mas eu já adianto uma coisa pra vocês, porque eu já comecei, né, a ler um pouquinho do livro. O cenário, ele é tão completo que é daquele tipo de cenário que vai ter um calendário próprio, específico, uma contagem de tempo em anos, né? A gente vê aqui AD, pode pensar que é ano domini. Não, não é. Ele tem todo um trabalho também por conta disso, por trás disso, né? De nome de meses, de calendário, etc e tal. Então, por isso que eu digo, quem gosta de cenários, de ambientações extremamente detalhadas, com todas essas coisas, com certeza vai curtir aqui a pegada do Legião. Avançando, a gente chega aqui, de fato, na introdução do livro, né? Nas primeiras páginas que vão trazer aqui sim algumas informações, né, para a gente começar a entender de fato como é esse cenário. Eu vou ler aqui um trechinho inicial que eu acho que ele dá uma resumida, né, ou pelo menos aquela famosa ideia geral do que trata o Legião, do que é, né, o que aborda mais ou menos esse cenário. Então, se liga aí. Um mundo que não só se recupera de uma grande guerra, como se mantém em estado de conflito permanente, fruto da disputa de dois deuses de poder incomensurável, habitado por povos marciais brutalizados pela constante luta pela sobrevivência. Um mundo de legiões mercenárias, sagradas, militares e sombrias, com milhares de guerreiros de todas as raças, credos e gêneros, lutando em quaisquer lados dos infinitos conflitos entre tribos, clãs, vilas, cidades, reinos e impérios. Aqui é importante mencionar também o Legião, perdão, ele é um cenário de Dark Fantasy, de fantasia sombria. Então, por esse começo aqui, a gente já tem uma ideia que, de fato, ele é um cenário que ele vai para aquele lado mais brutal, mais sombrio, não é aquela fantasia medieval clássica, né? Assim, a gente vai ter aquele, até onde eu consegui perceber já, né? A gente vai ter aqueles elementos, né, ditos, né, de alta fantasia, sei lá, dragões, magias, né, raças, né, diferentes, né? Mas ele vai para aquele lado mais cru, vamos dizer assim, né, da fantasia medieval. Ele vai para aquele lado mais brutal. E eu acho que isso vai começar a ficar mais claro à medida que a gente for explorando o livro. Na sequência aqui, olha, desse capítulo, dessa introdução, ao longo desses outros parágrafos todos, ele vai dando uma visão bem ampla, bem abrangente e geral do cenário, falando um pouquinho até de que povos existem, de outras coisas, né? Então eu vou selecionar aqui, eu vou pensar alguns trechos só para vocês terem uma ideia de como é que isso está apresentado aqui. Então ele começou, né, falando essa questão da guerra e tudo mais, né, das legiões, mas, por exemplo, ele fala assim, olha: um mundo habitado por uma raça de guerreiras e guerreiros imortais, criados como armas de guerra contra o Deus louco, porém incapazes de regenerar seus corpos, precisando costurar em si mesmos partes de cadáveres para continuarem existindo neste mundo. Imagina que isso aqui seja ou uma raça jogável ou um tipo de inimigo que você vai enfrentar aqui, né? Enfim. E aí ele vai falando, olha: um mundo onde orques, goblins e outros monstros se organizam em legiões para libertarem seus irmãos escravizados pelos humanos, anões e elfos, e assim se vingarem da derrota do Deus louco ao fim da Grande Guerra. Um mundo onde povos resilientes que buscam erguer suas tribos, cidades, reinos e impérios dos escombros de uma guerra devastada. Ele vai tipo pensando essas informações e vai apresentando aqui para dar essa ideia, pelo menos assim eu entendi, né, de diferentes eventos ou diferentes coisas que existem ao longo do cenário inteiro, não se focando especificamente em uma região ou outra, mas assim, dando de fato aquela passada geral sobre o cenário. E pra gente fechar aqui, eu acho interessante ler esses capítulos finais aqui da apresentação do livro. Então se liga aí que tem mais informação legal. Olha só. Um mundo de moralidade cinzenta, onde todos os seres quebram as limitações de suas culturas, raças, etnias e gêneros. Onde qualquer indivíduo, seja parte dos povos da deusa ou das crias de Urzote, pode romper com os condicionamentos sociais, culturais, raciais e religiosos determinados por sua origem e se tornar o que quiser. Um mundo que corre contra o tempo, para escapar do espectro de uma nova grande guerra, e por isso repleto de oportunidades de ascensão e glória para aventureiras e aventureiros, caçadoras e caçadores de recompensa, heróis e heroínas, legionários e legionárias que se atrevam a explorar os seus reinos. O mundo de
Legião. Legião, Era da Desolação, é um cenário de fantasia brutal e sombria para aventuras e campanhas de RPG, beleza? Então aqui eu acho que dá uma visão geral da coisa que, claro, a gente vai explorar passo a passo conforme a gente for avançando pelos capítulos do livro. Mas assim, já fica aquele primeiro alerta do que a gente pode esperar encontrar no decorrer das páginas. E por fim, para a gente já ir encaminhando para o final desse primeiro vídeo sobre o Legião, o capítulo da introdução ele vai terminar justamente, olha, comentando um pouquinho do que a gente vai encontrar em cada um dos 6 capítulos do livro, beleza? Então, vamos dar uma ideia geral aqui também, porque no final das contas, esse índice, né, a exploração desses capítulos, vai ser o nosso mapa, né, o nosso guia aqui durante a série de Legião. Então, olha lá. No capítulo 1, Uma Breve História de Kadur, trata da trágica e sangrenta gênese do mundo de Kadur, descrevendo as 4 guerras e suas consequências na formação do mundo de Legião. E isso a gente vai começar a explorar a partir do próximo vídeo. O capítulo 2 é chamado A Era da Desolação e vai trazer aquela visão geral, né, e ampla de Kadur durante a Era da Desolação, que é o período em que o tempo do jogo, né, começa. Né? Aí vai descrever aqui as terras, as raças, as etnias, os reinos, a sociedade de uma maneira geral. E também, segundo diz aqui no livro, vai trazer os elementos únicos de Legião. A sua sociedade brutal, o conflito entre as crias de Uzote e os povos da deusa, as 3 igrejas e suas inquisições, magias, chagas vermelhas, os marcados, demoguerreiros, enfim. Dá pra gente perceber, só por aqui, que de fato cada capítulo desse vai vir recheado de muita informação, porque como eu estou dizendo aqui desde o início, me parece ser um cenário extremamente detalhado. Já o capítulo 3, chamado Uma Viagem por Kadur, percorre os principais reinos do mundo de Legião, dividido pelas regiões geográficas e descrevendo povos, culturas, conflitos e sugestões de aventura. Isso é o que a gente vai ver no capítulo 3. O 4 é chamado A Oração, a Pena, a Espada e a Magia, e vai abordar com detalhes as mais importantes religiões e organizações religiosas de Kadur, planos espirituais, deuses, organizações governamentais e secretas, legiões mercenárias, militares, sagradas e sombrias, forças navais, magia, ou seja, uma porrada de coisa também. O capítulo 5, Aventurando-se em Kadur, vai tratar da criação de aventuras de Legião, dicas para criar aventura, antagonistas, sugestões de aventura, motivações para a criação de aventureiros, enfim, aquele capítulo ali de repente mais já voltado para o narrador, né, para dar uma ideia assim para quem vai narrar do que é interessante ou do que é mais adequado, do que se encaixa melhor na proposta de aventuras de Legião. E por fim, só no capítulo 6, olha, Jogando Legião com Old Dragon RPG. Aqui a gente vai ter a parte das regras, né, do Old Dragon. O capítulo descreve como usar as raças de Old Dragon, do guia de raças e tal. Então quando a gente chegar nesse capítulo, provavelmente é o único capítulo que em tese está desatualizado, né, porque a gente já tem o Old Dragon 2ª edição. Mas quando a gente chegar lá, eu vou dar uma analisada aqui, de repente, talvez seja uma questão bem simples de adaptar, ou talvez esse capítulo 6 especificamente nem seja mais necessário, tenha sido substituído, né, pelas regras novas do Old Dragon 2ª edição, e aí você vai utilizar já as regras da nova edição, já que tudo que veio antes desse capítulo 6 é somente construção de cenário, né? Mas quando chegar no momento apropriado, já lá pro finalzinho da nossa série, a gente aborda esse assunto. Então é isso, pessoal. Para a gente começar a exploração do Legião, a Era da Desolação, era isso que a gente tinha para comentar. Espero que vocês tenham curtido, espero que eu tenha conseguido despertar em vocês a vontade de conhecer mais sobre esse cenário. Sempre ouvi falar muito bem dele, inclusive já ia esquecendo de mencionar, foi um cenário, foi um jogo que eu realmente adquiri por conta dos comentários de quem está inscrito aqui no canal, sempre dizendo que era bacana, que valia a pena e tudo mais. Então, dei um voto de confiança e confesso que estou positivamente surpreendido com o cenário. Agradeço as dicas de quem mencionou, né, o Legião aqui nos comentários, que me chamou a atenção para esse cenário. Então, a partir de agora, vamos conhecer mais sobre ele. Quem quiser continuar a jornada junto com a gente, só se inscrever aí no canal, ativar o sininho. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para a gente continuar batendo papo e trocando informações. E a gente se vê na próxima resenha.